Muito obrigado, senhora professora Maria Fernanda Palma, especialmente pela confiança em eu poder participar desse evento, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa. Minha primeira comunicação é que a minha comunicação vai durar 6 minutos, então todos podem ficar tranquilos que eu não vou estourar o tempo. Primeiramente, segundo Ingeborg Pupp, o termo naturalismo carrega, contemporaneamente, uma conotação negativa, sendo considerado quase que ofensivo, uma palavra de baixo calão. Contudo, sustenta a autora que ignorar os dados empíricos pode desaguar em um naturalismo pré-crítico, na medida em que, em última análise, o normativismo não pode prescindir de um objeto, ou seja, de dados descritivos para formular seus conceitos e acaba por utilizá-los acriticamente. A ideia da minha comunicação é apenas fazer algumas observações a respeito da importante intervenção do professor Matias, e eu começo por observar que nessa conferência foi abordada a tese da mente estendida, que propõe, como já se viu, que partes do processo mental podem ser realizadas fora dos limites do organismo. Isso, desde logo, pode conduzir à extensão ou redução de responsabilidade. O ponto nuclear, me pareceu, da comunicação do professor Matias, parece ter sido sustentar a aplicação restringida ou limitada da tese da mente estendida para a discussão de problemas de adscrição de responsabilidade, no tocante aos agentes computacionais híbridos. Nos casos dos agentes computacionais híbridos, os algoritmos são uma performance conjunta, desenvolvida pelo componente humano e pela máquina, de modo integrado, tal como se dá nas armas autônomas, nos veículos autoguiados, em plantas nucleares, etc. O fundamento para se aceitar de modo limitado a tese da mente estendida nesses casos consiste em considerar que a atividade computacional realizada integradamente é de natureza cognitiva, sendo um processo realizado o tempo todo pela mente humana e, portanto, análogo a ela. Aplica-se aqui a perspectiva filosófica do nominalismo por semelhança. Pois bem, nesse contexto, o professor Matias chama a atenção, contudo, para a desvantagem epistêmica do componente humano em hipóteses de hibridismo. Tal desvantagem se revelaria em face do poder... Mais lento. Estou preocupada com o tempo, mas tudo bem. Tal desvantagem se revelaria em face do poder superior de processamento de informações ostentado pela máquina, da posse, por essa, de equipamentos sensoriais adicionais, da memória praticamente infinita e infalível da máquina, e etc. Sendo assim, essa vantagem epistêmica do artefato acaba por impedir o controle efetivo, pressuposto básico da responsabilidade, na medida em que o agente humano não seria capaz de tomar tais decisões, necessárias em face dos fins que motivaram a própria concepção dos artefatos, nem de supervisionar a máquina em tempo real. Por tais razões, o professor Matias chama a atenção para a falácia de que o homem está sempre no controle, keep in the loop. Consequentemente, professor Matias tece críticas ao sistema normativo clássico de adscrição de responsabilidade, postulando sua inadequação para regular as situações dos híbridos, em que há uma unidade integrada de atuação, devendo a responsabilidade ser diluída no sistema. Pois bem, isso era apenas porque eu me considerava em uma certa vantagem epistêmica, uma vez que eu tive acesso ao texto. Então, achei importante reforçar, me parece que esses pontos nucleares do que era essa comunicação. Agora, eu gostaria apenas, em alguns minutos, de levantar alguns aspectos de interesse para o direito penal, muito embora o professor Matias deixe claro, tanto nesse texto como em outros, que essa discussão não está sendo feita na órbita do direito penal, mas, obviamente, que ela pode trazer consequências importantes para o nosso meio de conhecimento. Pois bem, a questão central está em que o conhecimento empírico sobre o modo de funcionamento do agente híbrido e sobre a desvantagem epistêmica do humano pode mesmo contribuir para a discussão da responsabilidade em tais casos, mas não, de modo algum, decidir sobre ela, pois essa função é do direito. Ilustra isso, por exemplo, a indagação feita na conferência de ontem pela professora Fernanda Palma, sobre se, de fato, precisamos nos referir à consciência para a responsabilização. E também a possível aplicação da mesma tese da mente estendida, associada a fatores culturais, como assinalou ontem também o professor Silva Dias. Precisamente na órbita do direito penal, algo já se vê, e de grave, em face dos impactos da tese da mente estendida nos planos da imputação objetiva e subjetiva.
O afastamento da responsabilidade do operador, em qualquer desses níveis de construção do delito, inibe a atuação do direito penal nos quadros dos agentes computacionais híbridos. Algumas defraudações de expectativas normativas são toleráveis, na medida em que conduzam, aceitando-se certos riscos, que passam a ser considerados permitidos, à ampliação dos contatos sociais ou ao fomento de finalidades comunitárias valorosas. Tem-se, pois, um problema de fundamentação do risco permitido, em que se há de levar em conta, como esclarece, por exemplo, Jacobs, não apenas a magnitude do risco, mas também a utilidade e prejuízo segundo parâmetros jurídicos. Esse risco permitido não pode apenas ser resolvido segundo padrões técnicos. Pode-se discursivamente alcançar níveis de consenso no tocante a atividades essenciais para a vida social, como os casos em que os riscos sejam assumidos e compartilhados pela comunidade e não recaiam sobre os ombros do operador do híbrido, como se dá nos campos da medicina, inclusive como hoje observado pelo senhor professor Paulo de Souza Mendes, do tráfego viário, da produção de energia nuclear e etc. E isso, inclusive, ao preço de uma renúncia fática à intervenção penal. Mas também se pode, discursivamente, rejeitar, em face da inviabilidade de descrição de responsabilidade penal individual, o uso dos híbridos para fins bélicos, por exemplo. Em uma palavra, se faltam estruturas clássicas que permitam a descrição de responsabilidade individual nos casos dos híbridos, e para que o direito penal cumpra suas tarefas, o que se impõe é decidir previamente sobre a licitude da utilização desses agentes. E, para encerrar, eu apenas gostaria de deixar lançado 3 questionamentos, se ainda tiver 2 minutos. Tudo bem? Se o agente humano não está no lugar de, em sentido contrafático, efetivamente influenciar o evento, pelas razões empíricas defendidas no texto, pode-se afirmar a presença de uma ação, em termos de direito penal? 2. Em caso afirmativo, se houver ação, como seria possível a imputação subjetiva, a título de dolo, na medida em que há uma desvantagem epistêmica que pode implicar em um conhecimento fático absolutamente insuficiente das circunstâncias que preenchem o tipo, sobretudo em termos de prognose do resultado? Se o dolo for tomado como decisão pela realização do tipo objetivo, que pressupõe, quando menos, o conhecimento do risco, do perigo qualificado ou desprotegido, como se poderia cogitar de decisão do agente humano que se encontra em tamanha desvantagem epistêmica? Em termos de negligência, seria viável a imputação, uma vez que o dever objetivo de cuidado há de ser medido a partir de uma tábua distinta e que leve em conta uma desvantagem epistêmica do operador? São, então, problemas ao nível da imputação, que me parecem relevantes, e eu queria encerrar a minha observação apenas com uma consideração que não foi também objeto específico da intervenção, mas que tem a ver com o problema do computador do Otto. Porque, se nós considerarmos que o computador do Otto, o que é rejeitado pelo professor Matias, com base na rejeição de que aquela mera condição de armazenamento de informações consiste em algo cognitivo para se aplicar à teoria da mente estendida. Mas, se considerarmos que o computador parte da cognição, se o computador integra a cognição do Otto, nós poderíamos, por um lado, estender a responsabilidade do Otto pelos seus atos e implicando em uma responsabilidade penal mais estendida para alguém que tem um déficit biopsicológico. Porém, talvez com uma vantagem. Atribuindo responsabilidade ao Otto nesses termos, nós também poderíamos estar ampliando a sua possibilidade de contato com a vida social e de decisões autônomas. E essa também é uma outra questão que talvez o direito penal pudesse ou devesse se debruçar com carinho. Obrigado, professor.